Saudações, caro estudante. Sou Felício Simbini, técnico laboratório de Química da Faculdade de Ciências Naturais e Matemática, Universidade Pedagógica de Maputo. Irei falar para você hoje, nesta sessão, sobre as técnicas de segurança, higiene e manuseio de equipamentos, materiais e instrumentos laboratoriais. Mas antes de avançarmos, importa saber o que é um laboratório. Este é um espaço físico, devidamente equipado com instrumentos de medida próprios para a realização de experiências e pesquisas científicas diversas, dependendo do ramo de ciência para o qual foi concebido. Importa também saber qual é a função de um laboratório. Este é usado para a realização de atividades de pesquisa científicas, análises clínicas ou diagnósticos sob condições controladas e normalizadas, de modo que cada experiência possa ser repetitiva por outros profissionais da mesma área. Serve ainda para estimular e motivar a curiosidade dos estudantes, criando interesse para o estudo de química ou para a ciência para a qual foi concebido. Serve ainda de suporte de conhecimento dos princípios e das leis através da aplicação dos métodos científicos na ligação da teoria com a prática. Como deve se apresentar no laboratório? A apresentação no laboratório varia em função da atividade a qual pretende realizar, mas sempre que se fizer laboratório, deve possuir uma bata branca, de preferência de mangas compridas, tecido de algodão, sapato fechado. Quando tiver cabelo comprido, este precisa ser amarrado. Colocar também uma touca e não usar lentes de contato. Como devemos nos comportar dentro de um laboratório? Anota aí, caro estudante. Sempre que se fizer ao laboratório, use sempre equipamentos de proteção individual e coletivas adequados ao trabalho que pretende realizar. Deverá sempre que possível evitar trabalhar sozinho e fora da hora do trabalho convencional. Deve manter o seu lugar de trabalho sempre limpo e não colocar os materiais, em particular a vidraria, nas extremidades da bancada. Sempre que sair do laboratório, deverá verificar se está tudo em ordem. Caso for o último a sair, deverá ter sempre a atenção de desligar os equipamentos e as luzes, exceto quando as normas do laboratório orientam que não o faça. Toda atividade que liberta vapores tóxicos ao ambiente de trabalho, este trabalho deverá ser realizado dentro de uma capela ou um nicho. Quando estiver a diluir ácidos, ele nunca deve colocar a água sobre o ácido, mas sim o ácido sobre a água. Ou melhor, sempre que estiver a fazer algum trabalho ou algum ensaio usando um tubo de ensaio, nunca vire este para si ou para o seu colega que estiver a trabalhar consigo no laboratório. Relativamente aos frascos contendo reagentes, nunca deve trocar as tampas, sob o risco de contaminar as substâncias. Sempre que estiver para trabalhar, leia com atenção as instruções do trabalho que pretende fazer. Planificar sempre antes de trabalhar, pois uma eficiente organização evita a perda de tempo e riscos desnecessários. Procurar sempre conhecer a localização do chuveiro de emergência e lava-olhos, assim como o seu uso correto. Conhecer a localização das saídas de emergência, a localização e funcionamento dos extintores de incêndio, caixas de primeiros socorros, chuveiros e equipamentos de proteção. Falando dos equipamentos de proteção, neste momento irei falar deles, começando pelos equipamentos de proteção coletiva. São eles o chuveiro de emergência, que é usado em situações em que tenha ocorrido um derrame de substância ou fogo nos vestes do analista. Extintor de incêndio, este é usado em caso de incêndios. O lava-olhos, este é usado em situações de emergência em que algum produto químico tenha entrado em contato com a vista. Temos as placas de segurança. As placas de segurança são usadas para a sinalização das saídas de emergência, locais de risco, locais isentos ao risco,
para assinar categorias ou grau de perigosidade das substâncias químicas presentes no local, entre outros riscos no laboratório de química. Equipamentos de proteção individual. É todo material ou equipamento usado como ferramenta de trabalho de uso individual. Atenção, meu caro estudante, uso individual, destinada à proteção do analista, minimizando os riscos que ameaçam a saúde e segurança no trabalho. Por que devemos usar os equipamentos de proteção individual? Claro, para proteger individualmente cada analista, ou cada estudante, ou cada utente do laboratório, de possíveis lesões quando da ocorrência de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Reduzir o risco de exposição aos agentes químicos, biológicos, ergonômicos, entre outros. Quando é que devemos usar estes equipamentos? Claro, em situações de emergência, sempre que nos fizermos ao laboratório para realizar qualquer atividade. Irei mencionar aqui alguns equipamentos de proteção individual. Nesse caso, temos a luva, que é destinada à proteção das mãos, dedos e braços contra riscos mecânicos, térmicos e químicos. Bata de mangas compridas. É destinada à proteção do corpo em geral contra calor, frio, produtos químicos e umidade. Temos os óculos de proteção, destinados à proteção dos olhos contra partículas, luz intensa, radiação e respingos de produtos químicos. Temos as máscaras, também que são de várias classes. São usadas para a proteção facial contra partículas, respingos de produtos químicos e ainda a proteção respiratória contra poeiras, nevoeiros, gases e vapores. Relativamente aos riscos, existem fatores de risco em ambiente de trabalho no laboratório. São eles fatores físicos, químicos, biológicos, ergonômicos. Os físicos são os ruídos, radiações ionizantes e não ionizantes, frio, calor, pressões anormais e umidade. Os químicos são as poeiras, fumos, nevoeiros, neblinas, gases, substâncias, compostos ou produtos químicos em geral. Os biológicos são as bactérias, fungos, vírus, entre outros. Os ergonômicos são movimentos repetitivos, postura inadequada, entre outros. Técnicas de manuseio de equipamentos e instrumentos laboratoriais. Sobre as técnicas de manuseio de equipamentos e instrumentos laboratoriais, começaremos pela vidraria ou pelos instrumentos de vidro. Sempre que trabalharmos com material de vidro ou instrumentos de vidro, é necessário lavar imediatamente após o seu uso, usando sabão ou detergente. Após isso, passar água, ou melhor, enxaguar com muita água, de modo a remover todo o sabão envolvido no processo. Não expor a vidraria a banho de ácidos por períodos demasiadamente longos devido ao desgaste de marcas ou graduações. O material de vidro ele é esterilizado dependendo da função da atividade que é necessário realizar. Então, para a sua esterilização, é necessário usar a autoclave ou estufa, onde este material é submetido a um aquecimento por um determinado período de tempo a alta temperatura. Atenção, um determinado período e não um período muito prolongado. Para a vidraria usada nas medições precisas, que são as pipetas e burretas, é necessário evitar o aquecimento deste material, sob o risco de danificar a sua calibração. Assim como as provetas, é necessário evitar medir substâncias com temperaturas extremamente altas. Toda vidraria requer um cuidado especial com o seu manuseio e transporte. Nunca assegurar pela parte superior ou pelo gargalo. O correto é assegurar pela parte lateral e pelo fundo em simultâneo para garantir a sua firmeza ou estabilidade. Quando estivermos a transportar estes materiais, é necessário fazê-lo em bandejas de forma organizada e equilibrada. Quando estivermos a trabalhar com este material em alta temperatura, é necessário que seja
uma vidraria adequada, isto é, existe vidraria adequada ou concebida para aquecimento. É essa que deverá ser aquecida e não a vidraria não adequada para este efeito. Sobre os equipamentos elétricos. Durante o uso ou manuseio desses equipamentos, nunca deve-se usar este para uma função ou uma atividade para a qual não foi concebido. Esses equipamentos devem ser sempre operados ou utilizados por uma pessoa que tem o seu domínio. Sempre que for a ligar um equipamento elétrico, é necessário observar a voltagem deste equipamento. Evitar o uso de adaptador e extensores, pois estes ainda podem nos levar ao curto-circuito. No caso de aquecer substâncias, em particular os líquidos usando equipamentos elétricos, é necessário evitar que esses tenham contatos com os equipamentos. Após a utilização, todo o equipamento elétrico deverá ser deixado exatamente da maneira que foi encontrado, desligando-o, limpando, fechando e guardado. Em caso de alguma dúvida, deverá sempre contactar o responsável pelo laboratório. Irei destacar aqui alguns materiais ou equipamentos usados no laboratório. Temos o nicho ou a capela. Este é usado para atividades que envolvem a libertação de vapores tóxicos ao ambiente de trabalho. Temos a estufa, que é usada para secagem de substâncias e esterilização de material no laboratório. Temos a balança analítica, ela é usada para pesagem de massas precisas. Temos ainda a balança técnica, que é usada para medição de massas aproximadas. Temos ainda a proveta graduada. A proveta graduada ela é usada para medir e transferir volumes aproximados. Aí temos a pipeta, que subdivide-se em pipeta graduada e pipeta volumétrica. Ambas são usadas para medição e transferência de volumes precisos. O tubo de ensaio ele é usado para reações em pequenas escalas. Temos o vidro de relógio, que é usado para reações de evaporação e medição de massas na balança analítica. Temos o copo de Becker, que é usado para efetuar reações entre as soluções, dissolução de substâncias sólidas, efetuar reações de precipitação e aquecimento de líquidos. Temos o balão volumétrico, que é usado para a preparação de soluções em quantidades mais precisas, isto é, em volumes mais precisos. Temos o funil de Buchner, que é feito de material, que é feito de cerâmica. Este é sempre usado acoplado a um quitaçato para filtrações a vácuo. Temos o almofarrige e o respectivo pistilo. Este é usado para trituração e pulverização de sólidos em pequena escala. Chegado aqui, meu caro estudante, dizer que este é um resumo apenas sobre as técnicas de higiene e segurança no laboratório de química. É apenas um resumo sobre as técnicas de manuseio de materiais e equipamentos laboratoriais. Para mais sessões ou para acessar mais vídeos relativamente a estes conteúdos e próximos conteúdos, poderá acessar a página da YouTube da UPCAD, que é o Centro de Educação Aberta da Universidade Pedagógica de Maputo. E atenção, meu caro estudante, sempre que se fizer ao laboratório de Química, é necessário cumprir à risca com esses procedimentos todos, pois o laboratório de Química é um local de risco, onde você é possível entrar saudável e sair de lá doente. É possível entrar vivo e sair morto, mas que o inverso é impossível. Então, meu caro, para que saia de lá saudável e saia de lá vivo, é necessário seguir à risca esses procedimentos todos. Até a próxima. Obrigado.